Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, agora num horário mais nobre, num horário mais acessível a muito mais gente. Não é verdade? É verdade. Nós tínhamos iniciado o capítulo 19 de João, mas apenas iniciado, não é? O senhor tinha explicado um pouco sobre, a semana passada, sobre a flagelácio, a verberácio, a flagelação e a fustigácio. Agora, isso eram os romanos. Até que ponto os evangelistas conheciam essa graduação toda? Eu não sei. Não dá para saber. Tá. Então nós vamos no capítulo 19, a partir do versículo 3. Aproximando-se dele, diziam: Salve o rei dos judeus! E o esbofeteavam. Esta é a cena romana dos escárnios a Jesus, homóloga, isto é, semelhante à cena judaica dos sinóticos. Tá. Aqui nós temos Pilatos novamente saindo. Né? Porque o processo não terminou. Apesar da flagelação. João aqui deixou a história e foi para a teologia. Foi justamente o que o senhor disse a semana passada. Pilatos de novo saiu fora e lhes disse: Vede, eu vou-lo trago aqui fora para saberdes que não encontro nele motivo algum de condenação. Jesus então saiu fora, trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura, e Pilatos lhes disse: Eis o homem. Aí está. Bem, para quem lê o Evangelho de João na sua primitiva redação, sem a presença dos capítulos inseridos posteriormente, no nosso caso aqui, os capítulos 11, 12, 15, 16 e 17, esses capítulos foram inseridos posteriormente, e o 21 também. A última vez que Jesus apareceu em público foi no final do capítulo 10, quando foi rechaçado pela última vez. Preferiram as trevas à luz. Jesus não será mais visto por ninguém, a não ser neste evangelho, neste exato momento em que é revestido com trajes de rei de comédia, de rei de zombaria. Eis o homem. Perfeito. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas o viram, gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o, vós, e crucificai-o, porque eu não encontro culpa nele. Os judeus responderam-lhe: Nós temos uma lei, e conforme essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu essa palavra, ficou ainda mais aterrado. Claro que isto aqui deve ser entendido à luz do final do século, com a filiação divina de Jesus já em pleno desenvolvimento, e não nos anos 20. Tornando a entrar no pretório, disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te libertar e poder para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: Não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. É esse o Jesus evangélico de João que afirma: eu dou a minha vida a hora que quero e a retomo a hora que quero. Ninguém me antecipa a hora. Por isso, quem a ti me entregou tem maior pecado. Daí em diante, Pilatos procurava libertá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltas, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, opõe-se a César. Ouvindo tais palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora.
Fê-lo sentar-se no tribunal, no lugar chamado... Fê-lo sentar-se é má tradução. Pilatos não faria essa comédia, não era momento de fazer Jesus sentar na poltrona dele, no banco, ou melhor, na sede do juiz. É má tradução do grego de diversos textos evangélicos. Pilatos se sentou no bema, no tribunal. Não fez Jesus sentar-se, isso não. Tá. No lugar chamado pavimento, em hebraico, Gábata. Isto é, um tribunal ao ar livre, diante do povo. Era o dia da preparação da Páscoa, perto da 6ª. Disse Pilatos aos judeus: Eis o vosso rei. Eles gritavam: A morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Crucificarei o vosso rei? Os chefes dos sacerdotes responderam: Não temos outro rei a não ser César. E esta é uma grande ironia. Pilatos, você está vendo, e o telespectador também, está sendo sempre mais acuado. E, por dentro, incapacitado de se decidir a favor da luz, a favor da verdade, porque estava persuadido da verdade. Isto todos os evangelistas afirmam de Pilatos. Porém, se o soltas, não és amigo de César. Pilatos deve escolher, então, entre a amizade de César, e César era Tibério César, sucessor de Otaviano Augusto, que estava apodrecendo na ilha de Capri, ao sul de Nápoles. Este era o imperador do mundo. Se o soltas, não és amigo de César. Bem, entre o dever e a busca da verdade e a amizade com César, Pilatos vai escolher definitivamente a amizade com César, ou seja, ele vai escolher as trevas e vai condenar a luz do mundo ao patíbulo da cruz. Porém, ele o faz de maneira astuta, só depois de ter arrancado uma profissão de apostasia do povo judaico. Durante toda a sua história, o povo judaico foi educado na esperança de um rei, na esperança de um Messias. No texto bíblico, desde a época de Davi. E quando, com a queda da monarquia no século VI a.C., não tiveram mais reis, os profetas projetaram as esperanças messiânicas no rei Messias para o futuro. E nasce a esperança messiânica no futuro. Que faz um Pilatos acuado? Os faz apostatarem dessa esperança. E somente quando todos gritaram: não temos outro rei a não ser César, e apostataram da Sagrada Escritura, da Bíblia, e rejeitaram todo o seu passado, esta foi a desforra de Pilatos. Pilatos lhes entregou Jesus para que fosse crucificado. Ele ficou tranquilo a partir daí, né? O povo inteiro apostatou. Esta foi a última desforra de Pilatos em João. Em Mateus é diferente, Pilatos lava as mãos. Mas em João, esta é a desforra. Eles levam a cruz, mas ao mesmo tempo, para o evangelista, eles se despedem de vez do seu futuro messiânico. Não temos outro rei a não ser aquele velho da ilha de Capri, que se chama Tibério. Então, o senhor falou sobre isso, então, um pouco fora do assunto, César, que era imperador da época, era o César Tibério. César Tibério. Que era um filho adotivo de Augusto.
de Otaviano. O senhor disse apodrecendo na ilha de Capri. Estava lá, velho e por lá quase que morrendo e entregando a monarquia ou o império nas mãos de um personagem que depois se tornou rival seu e que se chamava Seiano. Vivia lá na ilha de Capri. Tá. Esta foi a escolha dos judeus. Nós não temos outro rei a não ser aquele lá. Mas não é isto, não era a partir daí que tinham sido educados durante toda a sua história. A história bíblica. De fato. Muito bem. Continue. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. A sentença deveria ser pronunciada em latim. Ibis in crucem, ou ibis ad crucem, irás para a cruz. Esta era a sentença. Neste momento deveria ter havido a flagelação, mas por razões teológicas, por causa da apresentação do etiomo, João a antecipou nas idas e vindas de Pilatos fora e dentro do pretório. Então eles tomaram a Jesus, e ele saiu carregando sua cruz e chegou ao chamado lugar da caveira. Aqui existe um probleminha entre João e os sinóticos, porque os sinóticos afirmam que Jesus teve como ajuda Simão Cirineu, que o levou, que carregou a sua cruz. E João afirma que não houve nenhum ajudante, Jesus carregou a própria cruz. Aqui nós vemos teologia do evangelista. Eu dou a minha vida e eu atiro a hora que quero. Nós temos que fazer o nosso intervalo e voltamos a seguir. Vamos de volta. Eu tinha mencionado a discrepância entre João e os sinóticos, sim, no caso do Cirineu, Simão de Cirene. Os sinóticos parecem estar mais próximos dos fatos históricos. Assim, Simão, casualmente, foi a última pessoa neste mundo que prestou um auxílio a Jesus. Mas este evangelista aqui não fala do Cirineu. Por quê? Por causa da sua teologia. Eu mesmo tenho a iniciativa de tudo, diz Jesus. Eu dou e eu retomo a minha vida. E o Jesus de João não necessita do auxílio de quem quer que seja. Do início ao fim da paixão, ele é majestoso e ele é senhor de si mesmo. Mais uma vez, a história, não digo que seja atropelada, mas a história transparece a meta-história, ou deixa que transpareça a meta-história ou a teologia por detrás dela. Tá. As duas coisas vão juntas. Ele saiu carregando a sua cruz, e chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico, Gólgota, chamado Gólgota. Não é uma montanha, como se imagina normalmente. Era uma pequena elevação de terra, assim. Havia ali muita rocha, Jerusalém tem muita rocha, né? E deveria ser uma elevação rochosa, pequena, o suficiente para se fincar a cruz. Agora, quando se fala em cruz, se pensa logo na nossa cruz assim, não é verdade? Isto não corresponde aos fatos. A haste vertical ficava no local da execução. O condenado carregava a haste horizontal. A haste vertical recebia o nome de patibulum. A haste horizontal, o nome de crux. E o condenado normalmente carregava nos ombros. O que tecnicamente é muito pior do que carregar arrastando a cruz inteira. Nos ombros, carregava assim nos ombros. E Jesus, de acordo com os sinóticos, deve ter perdido muito sangue e não tinha mais força sequer para carregar esta cruz aqui. Bem, nós temos
três tipos de condenação. Nós temos a impalácio. O que é a impalácio? É uma vara pontiaguda que entra por baixo da pessoa e vai até o cérebro, até a cabeça. Com outras palavras, é morte instantânea, porque perfura todos os órgãos vitais, desde o ânus até a cabeça. Havia a crux assim, que é chamada crux comissa. E havia a cruz assim, a que nós conhecemos mais. Crux imissa. Qual exatamente a cruz de Jesus? Com muita probabilidade, como os sinóticos falam que acima da cabeça estava o letreiro, a cruz deveria ser assim. E o letreiro à vista para que transeuntes lessem a zombaria, o rei dos judeus. Veja lá em que estado se encontra o rei dos judeus. Agora, mais delicado do que isto é o modo de se crucificar, e que os evangelistas não nos descrevem. Se crucificava normalmente ou com cordas, amarrando o condenado à cruz com cordas, ou então com pregos. Como Jesus terá sido crucificado? Nós dependemos unicamente dos textos da ressurreição para afirmar que foi com pregos. Vede minhas mãos, vede meus pés. Fantasmas não têm carne e osso, como vedes que eu tenho. E Tomé que quer colocar a mão no lado de Jesus e no furo dos pregos. Mas nós dependemos unicamente dos textos da ressurreição, porque os textos da paixão, em nenhum dos quatro evangelistas nos diz exatamente como Jesus tinha sido ou foi crucificado. E são lacônicos, o crucificaram, sem dar espaço à curiosidade de quem quer que seja. A crucifixão se dava normalmente aqui, e não aqui, na palma da mão, como normalmente se aparece nos crucifixos, porque senão o peso do condenado não se sustentaria. Sim. Na cruz. Se rasgaria tudo. Os pés eram pregados cada um, ou como nós conhecemos nos crucifixos, assim. É difícil saber. Por que os nossos crucifixos são assim? Um pé em cima do outro. Porque a tradição do século IV nos afirma que Santa Helena, atrás das relíquias da paixão, encontrou apenas 3 pregos e não 4. Mas nós conhecemos também, ao menos na arte espanhola, Velázquez, um Cristo crucificado e pregado com 4 pregos, um em cada pé. Existe esta concepção também, mas vingou a tradição de Santa Helena. Sim. Por causa dos 3 pregos encontrados. Bem, você me perguntaria, o telespectador também, são autênticos esses pregos? São relíquia autêntica? Nós nunca saberemos. Eles estão em Roma, na igreja de Santa Cruz de Jerusalém, perto de São João de Latrão. A respeito da autenticidade do século I ao século IV, nós nunca vamos poder dizer coisa alguma. O que podemos dizer é que perfurar isto aqui é tremendamente doloroso. Muito. Qualquer lugar, qualquer perfuração. Experimente colocar um alfinete aqui e enfiar um alfinete aqui. Sim, dentro. Imagina. Agora aqui passa uma artéria aqui que é doloridíssima. Você imagina um prego. 3 ou 4 pregos. Agora, é interessante que os 2 ladrões, ou os 2, não ladrões, os 2 malfeitores, os 2 bandidos, melhor do que ladrão, lestes, do grego, não são figurados nas nossas iconografias igualmente pregados com Jesus.
eles são amarrados na cruz. Por quê? Por que esta diferença? Provavelmente os três foram crucificados da mesma maneira. Os três. Mas aqui a iconografia cristã, uma vez mais, quis dar mostras de diferenças e não permitiu que o Senhor fosse crucificado da mesma maneira que os dois bandidos. Uma certa discrepância. Havia na cruz uma espécie de cedilha onde o condenado podia sentar-se, colocar o seu traseiro, não para sentir mais alívio, mas para que o sofrimento se prolongasse mais. Nós não sabemos se na cruz de Jesus havia este cedilha. Como Jesus morreu muito cedo, em Marcos, Pilatos se admira de que tivesse morrido tão depressa. A agonia de Jesus não passou de umas 2, 3 horas. Então, é possível que Jesus sequer o cedilha tivesse. Bem, seguimos. Continue a leitura. Onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também um letreiro, e o fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareu, o Rei dos Judeus. E isto todos os sinóticos afirmam, mas o que vem a seguir não. Esse letreiro muitos judeus o leram, porque o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Isto certamente é criação evangélica. Por quê? Nós temos o latim, a língua do dominador, o grego, a língua universal da cultura, e o hebraico, a língua da revelação. Isto é bem teologia do evangelista, que mostra nas 3 línguas universais a crucifixão do Rei dos Judeus. Também. Perdi aqui. O Rei dos Judeus. Esse letreiro, muitos judeus o leram, porque o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram então a Pilatos, os chefes dos sacerdotes dos judeus: não escrevas o Rei dos Judeus, mas este homem disse: eu sou o Rei dos Judeus. Bom, isto apenas João tem, e nós não podemos de forma nenhuma, devido à falta de múltipla atestação, saber se as coisas se passaram desta maneira. Claro que no fundo, era uma grande zombaria. Rei dos Judeus, um condenado ali estrebuchando numa cruz. Mas o nosso tempo, mais uma vez, se encerrou, e nós nos propomos a voltar na próxima semana. Se Deus quiser, até o próximo domingo. Um bom final de domingo a todos. Até lá.